Gratidão. E aqui a gente vai falar de um tema super importante, gente, mas muito importante, e que muitas vezes a gente ainda tem uma visão muito equivocada, né? Então, o que é o tema e qual é a nossa visão, às vezes, meio infantil sobre o tema, né? Sem desprezar o nosso próprio nível de entendimento das coisas, né? Então, a cocriação. Então, a cocriação foi colocada de alguma forma nesse planeta como algo que a gente senta em algum lugar e vai fazer. Ou que exige uma técnica, ou que exige um método, ou que exige um mestre, ou que exige o que for. E a cocriação, na verdade, é a nossa vida, é a nossa experiência todo o tempo. Estamos cocriando o tempo todo o tempo, sem parar. Se a gente não tivesse esse poder, não teríamos experiências. Ou seja, a gente não viveria, não teria nenhuma experiência para a gente viver. Então, seja a gente estar caminhando, falando aqui, escrevendo, qualquer ação em silêncio, é uma ação também, né? Qualquer movimentação nossa é uma cocriação. Por quê? Porque não estamos separados da fonte, e a fonte nós recebemos energia, e com essa energia manifestamos aquilo que desejamos. Então, estamos conscientes desse processo. Então, a mensagem hoje é muito forte. Por quê? Porque quanto mais alta a vibração, as energias estão cada vez mais elevadas, quanto mais alto, mais luz, mais nos tornamos conscientes de que somos nós que estamos criando a realidade. Então, se nós nos tornamos mais conscientes de nós mesmos, movemos a nossa energia na direção que a gente quer. Então, é muito mais rápido a gente manifestar e viver aquilo que a gente veio viver, quem somos, muito mais rápido, por causa da frequência mais alta, ao mesmo tempo que também é muito mais rápido manifestar aquilo que não viemos viver, ou seja, as nossas resistências, as nossas incongruências, os nossos medos, as nossas emoções ainda não trabalhadas. Então, o momento atual é de a gente se tornar consciente de quem somos, mais ainda. Quando a gente alinha essa frequência interna, gente, é impressionante. Você alinha essa frequência interna. Eu estava gravando esse vídeo e começou a tocar o interfone. E eu falei, meu Deus, mas por que você está tocando? E eu me lembrei que alguns minutos atrás eu tinha escutado o interfone tocar. Então veja, gente, eu escutei. Eu criei, co-criei. Então é disso que nós estamos falando. Eu escutei porque eu co-criei, ou eu escutei porque ele ia tocar. Então essa é a cocriação. A cocriação é o eu superior através de nós, manifestando através de nós a experiência. Então o eu superior me trouxe isso antes, né? Então isso se manifestou. E é assim que funciona. Então o eu superior, ele está no plano superior, nosso. Então ele está vendo a nossa jornada do alto, de cima. Ele está vendo todo o jogo. Está vendo você ali, você está fazendo um vídeo. Ele está, de lá de cima ele está vendo tudo que está conectado a você, tudo que você está fazendo, quem são os seus guias, quem são os mentores. Está vendo a egrégora, está vendo tudo. Sabe que se você se mover para cá, é para onde você tem que ir. Então isso vai ser positivo. Então ele vai te sinalizando através de sincronicidade, através do corpo energético. Através da nossa energia, nós recebemos estímulos. Então a gente se sente feliz, se sente alegre, se sente em paz, tem sensações. Essas sensações do corpo, da nossa energia, vão traduzir para o nosso corpo físico a ação necessária. Então, muitas vezes, a gente está em descompasso com isso. Então, o eu superior, a energia está vindo de uma forma,
E a gente aqui embaixo, entre aspas, está resistindo. Está falando, meu Deus, mas e agora? Não sei o que fazer. Você está lá. Porque as energias estão mudando e você só tem que se acalmar, se internalizar, para que as energias possam descer, né, do seu plano maior para a sua fisicalidade. Por quê? Porque transmutamos a forma de pensar. Então, toda vez que a gente muda a maneira de pensar, ou seja, a consciência se elevou, está vendo as coisas de outro jeito, a nossa fisicalidade vai sentir e vai ter que se ajustar. Ela vai ter que se ajustar vibracionalmente àquela nova energia. E ela se ajusta, ok, continua. Então a cocriação começa a fluir. Então você faz uma determinada atividade prioritária, passa para outra prioritária também. E todas as suas atividades passam a ser sempre a prioridade do momento. Os supérfluos tendem a irem saindo do seu escopo. Por quê? Porque o supérfluo é a bagunça energética do terceiro mundo. Então, tridimensionalmente, a sua bagunça é, não, eu vou agora fazer uma coisa que não tem nada a ver com o seu processo evolutivo, com o processo ascensional. Você quebra, rompe o seu movimento energético ascensional. Então, o que a instrução superior traz? Você está no seu processo ascensional, você vai para a atividade dentro daquela energia que você está imbuído, que você está aprendendo a se manter naquele estado, naqueles estados. E vai fazer a sua atividade com amorosidade, com tranquilidade. Você vai fazer qualquer atividade imbuído da mesma energia. Agora, se aquela atividade não corresponde mais ao seu momento atual, porque você vai fazer aquilo e você fala, não, mas nem que eu amasse isso aqui, né? Eu amo isso aqui, mas isso aqui já não tem mais nada a ver comigo. Aquilo precisa ser retirado. Então, a sua atenção é quem faz aquilo se manter ou não se manter. Porque se eu continuo dando foco para as notícias, eu estou alimentando elas, fazendo com que elas se tornem cada vez mais fortes. Então elas começam a aparecer para você, que você alimenta. Eu deixo de colocar a atenção nelas, não existe mais, porque você não está vendo mais aquilo não faz mais sentido para você, né? Não que você vai ficar alheio aqui, mas aquilo não está mais no seu, faz mais sentido para você alimentar. Então essa cocriação, ela vai acontecer, ela acontece, né? Não vai, ela acontece o tempo todo. Então a gente ter essa atenção em nós mesmos, nesse momento é fundamental. Por quê? Porque a frequência cada vez mais alta faz com que a gente cocrie imediatamente as coisas. Ou seja, numa velocidade, né, muito maior do que a gente fazia antigamente. Porque a gente não tinha a percepção de que éramos nós que estávamos cocriando. Então a atenção nossa, a instrução de nos mantermos em estado de presença é fundamental, porque aí você vai fazer somente aquilo que é o necessário. Você começa a ter essa organização mental, emocional e física. Então não se gasta mais energia com o que não é e não se coloca energia naquilo que você ainda não sabe o que é. Então a instrução é: esteja presente, vá fazendo pouco a pouco, porque aí você vai criando a realidade, vai organizando a sua realidade, vai organizando as suas energias, suas emoções e vai transmutando tudo aquilo que já não faz mais parte. Então, cocriação exige a autorresponsabilidade nossa, né? Porque tudo que a gente faz com nós mesmos, a gente está impactando nos outros. Então, quando a gente fala basta um pensamento para mudar tudo, sim, porque o pensamento, tudo começa lá. Tudo começou num pensamento. Se o planeta Terra, no início, tivesse um pensamento evolutivo, e falasse, não, aqui somente esse planeta
somente para a evolução. Todo o desdobramento dos seres, da criação, das formas, da organização das cidades, tudo estaria em linha com o plano evolutivo. Mas como a ideia era para ser, mas o livre-arbítrio e todas as situações que aconteceram dos seres que vieram para cá, e todas as movimentações energéticas que levaram à evolução tudo ao mesmo tempo, tudo junto, se criou uma enorme escola, né, de dificuldades de cocriação, porque a cocriação de um quer ir de um lado e a cocriação de outro não quer. Então, cocriação, gente, é um movimento da consciência. Cocriação significa que nós nos reconectamos à fonte e entendemos quem somos. Então, se a gente compreende que nós criamos, que a energia que está em nós é a mesma energia de Deus, a energia que recebemos do eu superior é a mesma que a gente está sentindo no nosso coração, o movimento que a gente fizer, a gente vai manifestar tudo que a gente quer. Não pode ser diferente. Só que a gente precisa estar consciente disso. Então, o que é o grande vilão, né, de não conseguir cocriar as coisas? Né? O vilão é sempre a mente. É sempre achar que precisa de um passo a mais, que precisa de uma ideia a mais, que precisa de alguma coisa a mais e não precisa de nada a mais. Só precisa da conscientização disso. Então eu falo, isso aqui, ok, já está feito, foi feito. Não vai, você vai desenterrar de novo a plantinha, vai desenterrar a semente. Então quando a gente faz esse movimento, né, que a grande maioria dos seres tem da dúvida, da procrastinação, do medo, não sei o que, paralisa o processo. Ou seja, eu coloco a atenção de novo na semente, fico de novo desenterrando, de novo vendo, será que eu pus adubo suficiente? Eu vou pôr mais água. E começa a movimentar um processo que é desnecessário. Por quê? Porque aquela semente já foi plantada. Ela está germinando hoje, você está no processo ascensional hoje, porque você plantou participar disso. Pronto, acabou. Não faz mais nada. A única coisa que a gente tem que fazer é seguir a energia, nutrir. Você vai nutrir o processo estando presente, fazendo aquilo que tem que ser feito. Sem a mente ficar duvidando que será que eu fiz ou não. Será que eu plantei mesmo? Né? Então basta ver, você está dentro do processo ascensional, você está imbuído dessa energia, você está se descobrindo, você está vendo coisas, né? Vendo coisas, pode estar vendo coisas, é uma maravilha você ver coisas. O importante é que você veja outras coisas. Né? Então você está vendo isso, está vendo as luzes, está vendo o céu, está vendo que as cores mudaram. Você está no processo de elevação. Flua, continue. Não para ver, será que eu fiz mesmo? Será que eu reguei mesmo a plantinha? Óbvio que você regou, óbvio. Senão você não estaria nisso, nem estaria vendo, assistindo nada disso. Porque isso não faria parte do seu mundo. Porque não estaria dentro da sua consciência. Então aquilo que não está na vibração, não está presente em nós, não pode aparecer. Né? Então se eu não acredito em nada disso, isso não vai vir. Então a cocriação é o quê? A gente se conscientizar de que nós podemos criar o momento ou o evento, nós podemos criar. Mas temos que ter em mente que nós não podemos querer que ele seja do jeito que a gente quer. Por quê? Porque o todo, o Deus, a mente superior, vai criar, já criou. E ela vai manifestar através de nós esse momento. Para alguns já sinalizou alguma coisa. Para outros veio através de sonhos, para outros veio... Várias pessoas tiveram já algumas mensagens sobre isso. Mas não quer dizer que vai ser daquele jeito que chegou para aquela pessoa. Por quê? Porque o que a gente chama o evento, né, ou a comunicação cósmica, revelações superiores, revelações de naves, etc., tudo isso tem um plano a ser seguido. Né? Então, cada ser pode receber uma informação de uma maneira
Porque para ele pode aparecer e aquela situação acontecer daquele jeito, porque é melhor para ele desse jeito, que é o jeito que ele compreende. Está na linguagem mais adequada para ele. E pronto. Para uns pode ser aparecer, né, fisicamente, para outros não. Para outros tem que ser um símbolo, né, que é o que a pessoa entende. Para outros tem que ser uma luz, a luz vem aqui, aparece, começa a piscar. Para mim é melhor assim, e assim vai. Então, para cada um é de um jeito, mas a mente superior é uma só. Então, isso que a gente tem que ter em mente, né? A mente de Deus é uma só. Cada um chega, tem o seu eu superior, tem a sua mente física, tem o seu corpo físico, tem as suas emoções, para fazer a experiência daquilo que corresponde àquela pessoa. Então, o indivíduo, o ser, ele tem uma mensagem para levar, ele tem um aprendizado para fazer, ele é peça fundamental de tudo. Então, a gente não pode negligenciar isso. Ah, não, é aquela pessoa tem 2 milhões de seguidores, ela deve ser fenomenal. Não interessa, não interessa nada disso, aquele não tem, o outro nem seguidor tem, o outro nem sabe o que é seguidor, o outro não está nem aí para isso, não importa, cada um é parte fundamental. Por quê? Porque aquela partícula emanada não tem outra igual. Não tem igual. É semelhante ao outro, mas não é igual. Então, quando esse processo, que é o processo da cocriação de Deus, né? Deus nos colocou aqui, nós estamos existindo, porque Deus nos colocou. Então, essa mente de Deus é uma só. Então, aquela partícula tem acessos superiores a determinadas informações, determinadas comunicações. Por quê? Porque foram trabalhados determinados níveis naquele ser para que aquele ser receba aquela informação e transmita. Então, a missão vai sendo cumprida na medida que o ser vai vivendo aquilo, vai sendo aquilo e vai transmitindo aquilo para outros. Aí o outro desperta dentro de si o seu próprio papel também. E as peças vão se encaixando. Então aí nós estamos cocriando. A cocriação de uma nova realidade é cada um fazendo sua parte, entendendo que a mente de Deus é uma, mas a fração que eu acesso é aquela que me corresponde. A fração que o outro acessa é aquela que corresponde ao outro. Então, muitas vezes tem um que tem um acesso de uma informação, mas eu vou me comunicar com ele porque eu vou precisar daquela informação que só ele tem o acesso nesse momento. Que eu não consigo. Por quê? Porque aquilo está num nível que eu não tenho a capacidade para acessar ainda. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Todo mundo, tudo é importante. E não tem rótulo. Ou seja, aquilo é mais importante e você vai ver pela aparência, pela quantidade de coisas, pela quantidade... Não é. E é isso que ensina Jesus. Não julgueis. Né? Por quê? Porque aí você perde a informação, você perde o contato, você perde a comunicação. Porque você está julgando, você vai... Não, esse aqui, é esse aqui que vai. E não é nada daquilo. É aquele que passou por você. Aparentemente era um mendigo que passou por você, entre aspas, né? Porque vem nesses personagens também. Está te transmitindo uma informação, mas você, com o seu preconceito, falou, não, imagina. Mas ele não é Deus? Ele também é partícula de Deus. Então, a gente está aprendendo com todo mundo. Nós temos que ter a humildade de perceber que com todos carregam uma mensagem. E todos podem ter a informação que a gente precisa e a gente tem que estar atento. Porque às vezes a pessoa está falando uma coisa, mas a gente está julgando o que a pessoa está dizendo. Não está escutando. Então, a escuta, a instrução superior nos traz uma habilidade que é muito importante, gente, que é a escuta ativa. É aquela que você escuta. Você não... É como se todos os seus pensamentos, tudo paralisasse naquele momento, e você está completamente no agora, escutando. Aí você entende a mensagem. Aí você fala, meu Deus, quantos anos eu passei para entender isso aqui? Por quê? Porque
a tagarelice mental, o julgamento, ruído, né, do ego. São milhões de decibéis, né, o planeta é barulhento, todo mundo é barulhento, tudo barulho. Você não escuta. Você pensa que entendeu, fala, não, entendi, claro. Não entendeu nada, de repente faz um movimento que não era para fazer. Você não entendeu. Então, cocriação exige da gente a escuta ativa, a capacidade de a gente estar quietos internamente e fazer o movimento no momento em que o superior nos coloca energeticamente à disposição, porque ele coloca para a gente, ele coloca a alegria, o bem-estar, o entusiasmo, então ele te faz com que você se mova numa direção. Então é como se ele dissesse, agora vai, agora é o momento de você fazer aquilo que você vai fazer. Mas você fala, mas por que não era antes? Esquece, não era antes porque não tinha consciência. Como é que ia fazer antes? Como é que você ia co-criar conscientemente algo planetário se não tinha o alinhamento vibracional, frequencial com a mente superior? Ia mexer no planeta como? Se eu achava que tinha que chacoalhar a estrutura do planeta, se achava que tinha que ir lá mexer nos outros, né? Achar que os outros têm que fazer, mandar nos outros, impossível, né? Então a frequência vem, traz a consciência, e a consciência, o eu superior, essa mente maior, começa a descer na nossa mente física, aí entra a batalha. Aí entra a batalha total, porque no momento que a mente superior toma o comando, assume, né, e fala, não, e você se rendeu ao comando, você começa a fluir. Agora, se você resiste ao comando superior, do seu eu superior, vira um campo de guerra, porque a mente vai sabotar. Então, a primeira coisa é a autossabotagem. Imagina, projeto planetário, você tá maluca? Planetário? Que isso, gente? Não, nós não temos nem resolver o problema lá do apartamento, né? Então você volta para a caixinha e fala, não, tem que resolver aquilo ali. Que planetário? Do que você está falando? Você é de outro planeta, né? É aquela história. Então a gente tem que ter muito cuidado porque esse é o momento agora. A cocriação está se tornando cada vez mais consciente, ou seja, o planeta está cocriando conscientemente. O planeta. Então o planeta falou, essas árvores aqui, como é que vai ficar? Não, temos que remodelar isso aqui. Então isso está acontecendo, junto com as forças cósmicas, a remodelação de tudo, incluindo nós. Então nós recebemos as energias cósmicas para nos reconfigurarmos, mais ou menos assim. Então a gente tem que seguir a mesma vibração, a mesma frequência da mente superior para se unir e ser uma coisa só. Então eu não posso pensar de um jeito e o meu eu superior de outro. Então eu estou indo contra Deus, né? Eu quero continuar vivendo daquele jeito e Deus está falando, não, o projeto é planetário. Então a gente tem que alinhar isso fortemente e aí a gente entra na manifestação, ou seja, a cocriação consciente é você perceber que você está cocriando aqui. Você está falando aqui, está cocriando. O que se pensou, ninguém viu. Ah, mas ninguém viu. Não, o eu superior viu e foi criado. Você pensou. Então, o pensamento, ele tem energia, porque tudo começou lá. Então, eu pensei um dia, nossa, a Terra podia ser um planeta todo bonito, organizado, olha o que tem de recursos magníficos, um planeta exuberante. Então, houve o pensamento. Do pensamento vem a emoção, né? Imediatamente. Nossa, um planeta bonito, aí você começa a pensar, gente, as casinhas todas bonitas, tudo organizado, as pessoas prosperando, fim de guerras, fim de tudo isso, tudo funcionando. Do pensamento vem a emoção, aí vem o quê? A manifestação, a ação. Então começamos a nos tornar aquilo que a gente um dia sentiu, pensou.
Então, todas as pessoas que estão no processo ascensional, elas plantaram isso, né? Justamente. Você está colhendo isso porque você plantou. Você semeou em algum momento, durante muitas vidas. Então, não existe só essa. Ah, nós fizemos a ascensão, nossa, nós chegamos nisso nessa vida. Não, são muitas. Muitas, porque a gente tem que organizar muita coisa, a gente tem que aprender muita coisa, passar por muitas coisas. Então, todos nós passamos por milhares de vidas, milhares de situações, de experiências. Essa é uma experiência super importante para todos nós, super. Porque um planeta em transição como esse, você não encontra outra possibilidade dessa, de aprendizado, você não encontra assim. Né? Porque o planeta Terra nunca mais vai ser um planeta como era. Então, praticamente é o último momento, não sei se última encarnação, mas acredito que sim, nesse formato, ou passando por esse tipo de movimentação de uma dimensão densa para uma dimensão mais sutil. Por quê? Porque se passamos, já estamos numa outra frequência, não volta mais. Então essa é a maravilha. A partir do momento que a gente passou daquela barreira do terror, né? A barreira do desconforto total, você transcendeu alguma coisa, você já entrou num processo ascensional. Não volta mais. Você não vai de novo viver cavocando todos esses problemas, esses desafios. Porque a consciência já fez a experiência que devia naquele nível e já se deslocou. Então nós fisicamente já vamos nos deslocar para outras experiências sem olhar para trás. Então a gente já transcendeu isso também. Então essas outras experiências são a cocriação. É a gente focar a nossa energia na nossa essência e permitir que a cocriação se dê, porque ela está o tempo todo acontecendo. A gente só tem que estar consciente. O que eu estou fazendo, o que eu estou escrevendo, o que eu estou emanando, o que eu estou pensando, eu vou percebendo cada vez mais e vou simplificando e trazendo tudo para esse momento. Então, desaparecem as questões, né? Elas tendem ou aquelas que estão, elas tendem a se solucionar de uma maneira muito mais simples do que era antes. Por quê? Porque a energia crística é a energia da harmonização. Não é a energia do conflito. Né? É a energia da gente se harmonizar, resolver as coisas com passividade, com facilidade, com tranquilidade, sem esses conflitos da terceira dimensão. Então, a cocriação, gente, é um momento agora super importante de a gente estar atentos, né? Atentos no sentido de receber, entender que o processo vem sempre do alto, sempre do eu superior e a gente vai à ação. Então, evitar ações nesse momento compulsivas, ações de criticar, de julgar, ao invés de julgar, trabalhar a misericórdia, né? Ou seja, o que é a misericórdia? Né? É uma energia que a gente vê pessoas em situações muito tensas, muito desviadas do caminho de Deus, do caminho superior. E a gente praticar isso. Porque a gente não pode pegar a pessoa, remover do lugar e falar, não, nós somos melhores. Não. Mas essa energia de ser, de alguma maneira, misericordioso diante daquilo, diminui o sofrimento, né? Tanto nosso de ver aquilo, como diminui o sofrimento de a gente ver aquilo, a gente está diminuindo ou mitigando o sofrimento do outro. Por quê? Porque a gente está irradiando uma energia de diminuir aquela dor, não trazê-la para nós, que é diferente. A gente não vai trazer para a gente e ficar vivendo a dor do outro, não. Mas a gente vai compreender o que significa, porque a gente está tendo mais consciência do que o outro. Então a gente está vendo mais do que o outro. E se aquilo apareceu para a gente, se cocriamos, aquilo apareceu, por quê? Porque a gente precisa aprender a irradiar essa energia. A gente precisa aprender a humildade. A gente precisa aprender a ser
amoroso. A gente precisa aprender que não é porque, então agora eu já chega, sou um avatar, né? Sou legal. E você então fala, eu não quero saber mais de ver coisa feia. Mas quem é a coisa feia? É tudo obra de Deus. Tudo carrega a mesma essência de Deus, só está num outro nível de consciência. E algum dia você não esteve lá? Você esteve lá também. Você não esteve lá chorando, não esteve de vítima, não esteve de alguma coisa? Também esteve. E você não foi ajudá-lo? Então é o momento de a gente ajudar, de a gente perceber que o outro não é... Ele só está sinalizando para você que você tem capacidade de ajudar. Por quê? Porque em algum momento você foi ajudado. Então nada é assim, né, no universo. No universo tudo movimenta. Você fez um movimento aqui, você recebe outro ali. Você fez outro lá, você vem outro lá. O doar e receber é eterno e contínuo, né? A civilização evoluída, os seres de civilização evoluída, eles já têm na consciência o doar. Eles não ficam perguntando, será que vai ter algum benefício com isso? O que eu vou ganhar? Deixa eu ver. É natural, porque está dentro do ser, o ser está o tempo todo doando, né? Então ele está recebendo. Por quê? Porque o movimento do universo é esse. É uma lei. É uma lei. O que a gente coloca no campo eletromagnético, a gente recebe. Então eu estou doando, né, essa misericórdia nesse momento para as pessoas que estão passando alguma dificuldade, compreendendo que isso pode ser minimizado pela minha consciência, porque existem egrégoras gigantescas conectadas a isso, né? E que elas podem atuar, porque elas estão vendo mais do que eu. Eu estou aqui encarnada, mas elas estão num plano maior e elas podem alcançar energeticamente, falando, seres que estão em outros continentes, em outros lugares. Eu não vejo aqui, mas eu sinto. Então a minha intenção e a minha movimentação já pode fazer esse trabalho, sem que a gente tenha que explicar alguma coisa para alguém. Então, o que nós carregamos dentro de nós, e o que nós fazemos, quem vê? Somos nós mesmos, a nossa consciência. Então, não precisa explicação, não precisa justificativa. Sentiu no coração, isso é cocriação. Cocriação não é só a gente falar assim, não, agora eu quero isso aqui para mim, aquele sapato, não é só isso. A cocriação não é manifestar coisas para o avatar viver. Isso também, porque ele tem que fazer as experiências, ele tem que circular, ele tem que ir para cá, para lá. Ok. Mas a cocriação é os sentimentos e as emoções liberadas para servir. Porque quanto mais a gente se liberta dessas emoções, quanto mais gente se sentindo mal, mais a gente evolui. Por quê? Porque a gente vai elevando a energia e essas pessoas vão se sentindo bem. Então nós estamos criando mais bem-estar para quem? Para nós mesmos. Então o equívoco de achar, não, eu estou fazendo, não, agora não quero que ninguém me atrapalhe, né? Pelo amor de Deus, não vem me atrapalhando, né? E aí você abre a portinha, olha, nossa, tem guerra, fecha de novo a janelinha e fala, não, agora não dá. Mas o que está lá fora, né? Então, esse movimento a gente tem que ter constantemente, porque a gente vai ser cada vez mais cobrado. Então, a cocriação é um ato de responsabilidade nossa, né? Então, a gente recebe as instruções, recebe a percepção das leis superiores para atuar. Então, você vai atuar sem esses julgamentos. Então, você vai para o mundo de coração limpo. Não é ir lá de peito aberto, né? Achar que aí você vai tomar tudo que é bala de tudo que é lado. Mas é estar preparado internamente, dentro do nosso coração, entendendo que as histórias são contadas pela mente, pelas mentes. Então, se a pessoa está numa tristeza, ela mentalmente está contando aquela história na mente. Traga para ela, leve ela para o coração.
Aí ela vai desprender aquela história, ou vai mudar o foco da história para uma história mais feliz. Porque a gente pode escolher, temos o livre-arbítrio. E agora a força cósmica nos traz o livre-arbítrio para a gente co-criar aquilo que é o plano original. Por isso que nós temos que nos alinhar ao nosso eu superior. Por quê? Porque o eu superior tem o plano verdadeiro para cada um de nós. Então aí você não vai sair da rota. Não vai ficar inventando caminhos que não precisa. Você vai se unir à fonte, receber as informações e viver de acordo a elas. Aí você entra nessa energia e começa a fluir, fluir, fluir. As coisas que não são vão. A cocriação passa a ser consciente, porque você tem consciência de que você é o co-criador. Você é o co-criador. O movimento que você faz aqui repercute em todo lugar. E aí a gente pode fazer várias experiências com isso. Desde coisas pequenas, né? Você fala, será que eu sou mesmo, né? E você faz movimentos de manifestar alguma coisa, você vai ver que vai se manifestar, até você soltar isso. Isso é mais fantástico ainda. Que é você não se apegar a definir o objeto da sua procriação. É você se colocar no estado vibracional de alegria, de felicidade e deixar que as coisas aconteçam. As coisas que você colocou no seu, em algum momento, né, que você teve desejos ou vontades, etc., começam a vir para você. Porque entram em ressonância com a vibração. Então, se alinhou a vibração, alinhou o seu estado, é suficiente. Não precisa ficar escolhendo, definindo, não. Mas eu quero que seja na cor tal, eu quero não sei o que, tal. Você deixa em aberto. Aí o universo te manda mais colorido. E aí você vai começar a perceber que é você o co-criador. Mas você tem que soltar a resistência, permitir, e aí se alinhar, porque aí sobe. Aí você eleva, a frequência se eleva. Por quê? Porque a frequência do planeta ela está assim, ela está de quinta, sendo construídas as dimensões todas até nona. Então tem gente trabalhando em todas essas dimensões. Tem gente trabalhando em todas essas dimensões. Então se você sente uma coisa bem mais elevada, por quê? Porque existe. Você só não consegue fisicamente viver alguma coisa lá porque você está aqui, né? Nesse corpo, e o seu corpo não tem condição de fazer isso. Mas o salto quântico, saltos, eles já vão acontecendo na consciência. Não quer dizer que você consegue já estar nessa morada, né? Sair já. Alguns conseguem. Alguns já nem estão mais no planeta. Mas não porque eles morreram, né? Aí tem isso, né? Muitos, coitados, não sei o que. Não, eles estão noutra dimensão. A gente só não está vendo. Porque estamos nessa. Então, o estado que a gente está, a vibração que a gente está, nos leva a experiências. E isso é a cocriação. A cocriação da consciência, experienciando no nossa fisicalidade aquilo que é necessário para o nosso momento. Lembrando que nós estamos aqui, nessa transição, para co-criarmos uma nova realidade. Não estamos aqui para viver o velho. Ninguém que está aqui, ninguém que está assistindo, ninguém que está em processo evolutivo, ascensional, ninguém está aqui para viver terceira dimensão. Ninguém. Todos estão aqui para manifestarem a nova Terra e viverem isso. Então a gente vai manifestar a nova Terra e vai ter um tempo para a gente viver. Afinal, a gente quer viver uma nova Terra, né? A gente quer viver outras coisas. Mas qual que é o compromisso com os nossos irmãos, com todo esse apoio que a gente recebe de hierarquias superiores? O nosso compromisso é nos mantermos, ok, não desista. Porque se você desiste, como é que é a linha do tempo, como é que a realidade se mostra? Você tem que ir abrindo e construindo, vivendo, até que se torna realidade, até que aquilo é normal. E ninguém nem vai falar mais de transição planetária nenhuma, porque isso já vai se ficar no passado. Então a tendência agora é a gente intensificar, né,
justamente com as frequências altas, o nosso movimento interno de manutenção daquilo que a gente escolheu. E aí a gente vai começar a perceber como funciona isso, que é viver uma realidade onde você manifesta as coisas. Você não fica pedindo, você não fica implorando, você não fica orando, você não fica triste, depois feliz. Não, você vai se mantendo em níveis vibracionais de equilíbrio, de paz e manifestação das coisas necessárias. E não mais em guerra consigo mesmo. Então, quando isso acontece, você mantém, a tendência é o corpo, a mente, as emoções já entenderam. Então, elas vão seguir. Elas já estão obedientes, né? De alguma maneira. Então, a cocriação se torna uma maravilha. Aí você vai começar a sentir e viver um co-criador. Ou seja, Deus operando através de você, você fazendo e vendo as coisas aparecerem, né? Que se chama de milagres, tudo, você vai ver coisas que você nunca viu. Sentir o processo de manifestação de uma maneira agradável. E não como na tridimensionalidade que as pessoas fazem uma guerra, uma força enorme para resolver as coisas, cabo de guerra, etc. Não, vai ser um processo fluido, gentil. Por quê? Porque o todo, a gentileza, a apreciação por nós é fundamental. Nós temos que apreciar a nossa vida. Se somos, Deus nos colocou aqui, Ele nos criou. Essa energia que a gente está sentindo é a mesma dele. Então, quando Ele mostra para você, Ele faz você sentir no seu corpo energético, você sente a felicidade, o que Ele está dizendo? Né? Então, Ele está falando com você. Então, a ação que Ele pedir para você tomar, você não vai se auto-sabotar, nem vai vacilar, você vai fazer. Não é para você falar em tal lugar, você vai lá e fala. Por quê? Porque é Deus que tá conduzindo a sua ação. Então isso não tem autossabotagem. Quando isso acontece, o eu superior vai aguardar de novo o próximo momento, né? Porque tem uma paciência gigantesca. Mas entenda que cada movimento que a gente deixa de fazer é uma oportunidade que a gente perde, entre aspas, né? Nada se perde. Mas é uma oportunidade de você se estreitar cada vez mais a quem você é, e isso não volta. Por quê? Porque uma energia desse momento, alta, é uma oportunidade de a gente se alinhar mais rapidamente. Né? Então, receber uma intuição, receber uma informação, faça. Não vacila. Não, será que é para mim? Não, não há. Se você sentiu, não pode ser, é para você. Faz, né? Toma a ação, movimenta, sem ficar pensando o que vai dar. Faz. Quando você faz isso, você está respondendo não a ninguém, você está respondendo a Deus. Você está respondendo a Deus. Você está atendendo o chamado. Você está participando com Ele da cocriação que Ele tem para você através de você. Porque não tem outro jeito de atuar. Como é que Deus, como é que a fonte colocaria esse monte de gente, 8 bilhões de pessoas no planeta, para quê? Para ficarem aí dispersas assistindo noticiários inventados e assistindo coisas desnecessárias e criando guerra? Não, Ele colocou todo esse mundo de gente para cocriar, para construir, para evoluir, para crescer, para multiplicar, como diz Jesus, multiplicar a prosperidade, multiplicar os alimentos, multiplicar as coisas, para trazer abundância para todo mundo. Porque falou, quanto mais gente, imagina, mais co-criadores, nós vamos ter um mundo gigantesco. Então, multiplicar, não, a intenção não era, né, de eles brigarem entre si. A intenção era de ter mais pessoas, mais seres, para fazer o dever de casa.
Então, imagina, de quinta a nona dimensão estaria construída há séculos. Ninguém estaria pensando em transição planetária. Todos nós já teríamos transitado para a quinta dimensão, no mínimo, há muito mais tempo. Agora, se de 8 bilhões nós temos 98% que não participam, não é uma tarefa fácil. Mas a gente tem que ter em mente que aqueles que participam estão. Porque é Deus, é o todo através de nós fazendo, nos colocando nesse processo, e a gente tem que seguir a voz de Deus. Gratidão.